Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí a essa aula. O intuito é mostrar a história em outras perspectivas. Não mais aquela história positiva que vemos na escola, dos grandes fatos, mas através de outros documentos, através de outras fontes históricas. E hoje nós vamos usar as caricaturas para estudar o pré-golpe militar. Bom, o tema da aula é Perigo Vermelho na Caricatura e o comunismo visto pelos brasileiros antes do golpe de 1964. Bom, eu separei aqui algumas caricaturas que eram publicadas nos jornais da época para vocês entenderem como era a ideologia eminente sobre o medo, o temor de um perigo vermelho eminente, de uma revolução comunista no Brasil, para vocês entenderem isso. Vamos começar então. Começar aqui primeiro com essa primeira caricatura. Vou descrevê-la para vocês, né? Nós vemos aí esse velhinho meio acabado, parecendo um zumbi, na verdade. Esse velhinho aí, pessoal, é o Prestes. O Prestes foi um líder comunista da era Vargas, conhecido como Cavaleiro da Esperança, uma figura pública que as pessoas já estavam acostumadas a associá-lo ao comunismo. Bom, nós vemos aí ele tentando girar a manivela desse realejo para que toque o vinil. O vinil eram discos e ele está tentando tocar aí esse vinil. E nós vemos teia de aranha. Também vemos que sai desse vinil alguns símbolos, né? Símbolos de música e também símbolo do comunismo, que é a foice e o martelo. Essa caricatura foi publicada no Jornal da Imprensa, né, na Tribuna da Imprensa, em 1961. E o que ela queria dizer? Qual é a mensagem que ela queria passar? Bom, queria passar que o discurso comunista ele estava tentando retocar. Eu digo retocar no sentido de tocar novamente na nossa sociedade. Ele voltar para a nossa sociedade. Então, é Prestes aí, mostrando o comunismo, e esse discurso tentando voltar para a nossa sociedade. Que foi, né, quando houve a renúncia do presidente Jânio, e quem era para assumir era o Goulart, né, mas depois teve a questão do parlamentarismo, mas é isso que a imprensa queria passar. Bom, vamos para a nossa segunda caricatura. Caricatura, né, publicada também em 61, chamado Operação Cuba. Nessa época é importante ressaltar que nós estávamos na Guerra Fria, que era o comunismo versus o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética, e Cuba, né, tinha passado por uma revolução comunista. Bom, nós vemos aí nessa caricatura, novamente o Prestes, acabadinho aí, com uma olheira bem grande, como se fosse um fantoche, né, fosse um teatro de fantoches. Nós vemos mais uma vez o símbolo do comunismo e duas pombinhas aí, e alguém manipulando esse fantoche. Bom, o que essa caricatura ela vai passar, né? Qual que é a mensagem dela? Ela vai dizer que há líderes comunistas usando os personagens políticos do Brasil para que haja um teatro, né? Que as pessoas possam assistir o comunismo
voltando para a sociedade, né? Só que tem pessoas atrás manipulando isso, né? Pessoas de outro país tentando manipular mesmo. E aí tem o símbolo comunista em cima. E essas duas pombinhas, elas representam a ironização do discurso de paz que os comunistas, as pessoas de esquerda, na verdade, no Brasil, propagam. Vamos para a terceira caricatura, essa já de 1963, quando, na verdade, em 63, as pessoas votam, né, para que o parlamentarismo acabe e volte o presidencialismo. Só assim o João Goulart consegue realmente estar no poder, porque com o parlamentarismo ele tinha suas forças minimizadas, né? Aí quando a votação para o presidencialismo, ele tenta, né? Nós sabemos aí o final da história, mas ele tenta governar. Bom, essa imagem é bem simples, é uma mangueira. Nós vemos duas mãos tentando conter o líquido, o gás que está vazando dela. E esse gás, esse conteúdo, né, que está vazando dela, tem o símbolo do comunismo. O que essa caricatura quer passar para as pessoas? Ela quer passar que não adianta mais tentar tampar esse discurso, essa ascensão do comunismo no Brasil, porque a mangueira ela já está toda furada, toda vazada. E não é mais possível controlar essa influência dentro do nosso país. Vamos para outra caricatura. Agora, nessa caricatura, apresenta a figura do João Goulart. O João Goulart ali, meio a par dos perigos que ele pode sofrer. Ele está em cima de um tigre que as suas listras têm o símbolo do comunismo. E ele ali parece que vai devorar, né? O tigre está com cara que vai devorar o Goulart. O que essa mensagem quer passar? O que essa caricatura quer passar? Muitas pessoas acreditavam que o Goulart ele estava a par dos perigos que o comunismo apresentava. Ele achava que ele estava domando a fera, porque o Goulart ele fez aliança com o Partido Comunista aqui no Brasil. Ele era do PTB, mas fez aliança com os comunistas. E aí essa caricatura mostra que ele estava a par dos perigos que isso trazia. Que ele achava que ele ia domar esse perigo, essa fera, que era o comunismo, mas na verdade ele seria devorado por ele. Próxima caricatura. Outra ideologia da época, já em 1964, era que o Goulart ele estava usando a aliança com os partidos de esquerda para chegar na presidência em 1965. Só que o medo da população, da sociedade dominante, era que o comunismo pensasse a mesma coisa. Estaria usando o Goulart para tomar o governo. É isso que essa caricatura quer passar. Eu adoro essa, gente. Isso é um exemplo claro de fake news. Antigamente, né, nessa época não existia o Facebook, mas existiam os jornais. E essa caricatura é um exemplo claro de fake news. Vou explicar por quê. Bom, o nome dela, né, é Reforma Sim, Miséria Não. Nós vemos aqui da esquerda para a direita, nós vemos o Jeca.
O Jeca Tatu, que era um personagem muito conhecido da época. No meio, essa gordinha aí, com a batata, seria a agricultura, né? O modelo de agricultura dos Estados Unidos. A esquelética seria a agricultura russa. E aqui na direita é o Goulart, né? Quando ele era gaúcho, estava aí com esses trajes. Aí tem aqui a frase embaixo do Jeca perguntando: mas você não acha os métodos dessa aqui mais melhor que as dessa faminta daí? O que essa caricatura estava querendo passar? Que a reforma agrária que o João Goulart queria fazer no Brasil, era igual ao modelo de agricultura russa. Mas isso não era verdade. Goulart, ele não queria transformar em sítios estatais, como era na União Soviética. Ele apenas queria repartir as terras improdutivas para aumentar a produção e até gerar mais produção e fazer girar o capitalismo no Brasil. Essa era a real intuição. Então, e aí nessa caricatura ele tenta comparar, né, a reforma agrária do Goulart, comparando com a agricultura russa. Essa próxima caricatura é sobre o comício que iria ter na Central do Brasil, e que o Goulart ele estava chamando a população para ir nesse comício para ele poder apresentar suas reformas de base que ele queria fazer no Brasil. Aí nessa imagem, né, e por coincidência, esse comício ia cair numa sexta-feira 13. Bom, foi pouco para o pessoal, né? A gente sabe como que é o brasileiro, né? Eles usam de tudo, de tudo. Então aí tem o Goulart fazendo alguma espécie de ritual para eles realmente denegrir a imagem do comício, né? Como, sexta-feira 13, vai ser algo ruim. É isso que essa imagem quer passar. Mais uma caricatura aí do comício. No comício é importante ressaltar que o João Goulart, ele deu folga aos funcionários públicos. Então, essa caricatura é sobre isso. Bom, nós vemos aí o Prestes, mais uma vez, e o PTB, né, que é o partido do Prestes, segurando a faixa do comício. E ali atrás, um dia de sol ensolarado, e um carioca, né, porque foi na Central do Brasil, um carioca, escrito aí no jornal Ponto Facultativo, provavelmente indo pra praia, né, tá ali com um guarda-sol, de bermuda. Então, o que eles queriam ironizar? Que seria um fracasso o comício. Que ninguém iria e os cariocas iam preferir ir para a praia do que ir para o comício. Eles estavam errados, porque na verdade esse comício foi um sucesso, mas o sucesso desse comício ressaltou o medo dos setores dominantes, porque viram que o Jango ele tinha apoio popular para fazer as reformas de base que ele tanto queria. A reforma tributária, a reforma agrária, entre outras. E aí, o que eles fizeram? Os setores dominantes, junto com a classe média, é importante ressaltar, fizeram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Sim, tem esse nome bem compridão. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse ato também foi um grande sucesso, foi muita gente. E aí também eles colocaram outra caricatura para manifestar sobre sobre a marcha. Aí nós vemos aí nessa caricatura São Paulo aí, né, um poste de luz, uma vassourinha escrita Tradição Democrática e uma lata de lixo.
que ela queria passar? Que o fascismo, que o comunismo foi varrido, né, para a lata de lixo com essa marcha da família com Deus. Mais uma vez, né, o comunismo sendo comparado ao nazismo, ao fascismo, né, para a gente entender que essa coisa de nazismo de esquerda não é só coisa de 2020, né, 2019. Já é uma ideologia passado aí há um bom tempo. Eu separei também para vocês entenderem que qualquer coincidência é mero acaso, né? Mas separei aqui um trechinho de uma chamada, né, para a Marcha da Família com Deus, publicada no jornal O Globo em 1964. Vou ler aqui para vocês. Povo do Brasil, a pátria imensa e maravilhosa que Deus nos deu está em perigo. Deixaram infiltrar-se no corpo da nação, na administração das Forças Armadas e até nas nossas igrejas, os servidores do poder totalitário, estrangeiro e devorador. Nós defendemos a nossa casa enquanto era tempo, quando era fácil, e agora as forças do mal, da mentira e da demagogia ameaçam a própria vida da família brasileira. Mas hoje, na praça pública, no Dia da Família, essa multidão imensa veio espontaneamente responder ao chamado das mulheres brasileiras. Reforma sim, nós faremos, e a começar pela reforma da nossa atitude. De hoje em diante, os comunistas e seus aliados encontraram o povo de pé, fiéis às nossas religiões, fiéis à nossa Constituição, fiéis à nossa pátria, construiremos um Brasil autêntico, livre, forte e feliz. Com Deus, pela liberdade, marcharemos para a salvação da pátria. Bom, então nós vemos aí esse chamado, né, sempre envolvendo a família, liberdade, falando de Deus, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, essa outra caricatura tem o Jango novamente num jogo de xadrez para representar a revolta, né, dos marinheiros. E o Jango, ele deu anistia, né, para esses revoltosos. Então os jornais, eles disseram que o Jango, ele tinha vencido a batalha. E tinha vencido a batalha com as peças mais baixas, que eram os peões, que eram os trabalhadores, o setor mais baixo do exército. E essa mensagem que eles quis passar, de terror, mesmo que o Jango ele já tinha vencido esse jogo. Mas nós sabemos que, né, já nesse dia as tropas militares já estavam indo rumo ao golpe. Essa última caricatura que eu separei é após o golpe já dado, né, que é o Khrushchev, que era o líder, né, da União Soviética na época, deixando a sua peça, que era o Jango, cair do seu tabuleiro, que era a América Latina, ou seja, ele tinha perdido o Brasil e não ia conseguir dar um golpe revolucionário comunista aqui. Para vocês entenderem o quanto a mídia comemorou o golpe militar. Bom, com isso, é possível afirmar que, isso foi construído, né? Essa opinião anticomunista ela foi construída no Brasil. E não era real, né? Essa iminência não era real. Todo esse terror que foi propagado pelas mídias, também através das caricaturas e em outras mídias também. E as pessoas elas não enxergavam, elas não duvidavam que isso era real. Elas enxergavam através de uma lente ideológica e não restava dúvidas, né?
Então, nós também chegamos à conclusão que a mobilização anti-Goulart, né, foi construída pelo temor ao comunismo, né? As pessoas, na verdade, elas nem sabiam o que eram, mas era construído e se propagava do que a mídia passava, do que essa mídia passava. Nós sabemos que tinha outros jornais que criticavam nessa linha, mas a maioria seguia essa linha golpista, de aumentar o temor contra esse comunismo. E esse temor unificou, né? Porque nós sabemos que já existia pessoas, né? Já existia instituições que queriam estipular o golpe, mas não foi possível isso acontecer. E nós vemos que a partir da renúncia do Jânio, né, já estava sendo construída questões golpistas, questões para dar o golpe, mas isso só foi possível quando teve a unificação dos setores heterogêneos, né? Quando foi unida a classe média, quando foi unido os setores dominantes, setores conservadores, em volta do medo do comunismo, em volta do medo de que se estabelecesse o comunismo aqui no Brasil. E independente de quem era ou não Goulart, do que ele era ou não, porque ele não era comunista, ele era nacional desenvolvimentista, independente de quem ele era, para as pessoas não tinha dúvida, ele era comunista, ele ia dar um golpe, porque é isso que foi passado a elas. E que dava também aos comunistas uma força maior do que eles realmente tinham, né? Porque se tivesse mesmo tanta força no Brasil, a gente teria uma guerra civil. E o golpe ele foi dado de uma maneira, vamos colocar entre aspas, bem pacífica, né? Ninguém, não teve oposição que fosse lá e já tentasse conter ali na hora. Não tinha essa força. Senão ele seria impedido, né? Se tivesse toda essa força que era colocada na mídia. Outra coisa que eu vou passar para vocês, né? Que eu quero mostrar que essa ideologia ela não está longe dos nossos tempos atuais, né? A gente tem a percepção às vezes de que a história ela está muito longe, está no passado, foi coisa que já passou, mas não. Tem discursos que reflorescem na própria história. Essa mulher aí que vocês estão vendo, ela ficou conhecida porque ela fez um vídeo na embaixada japonesa dizendo que o PT e sei lá quem, os comunistas, queriam mudar a nossa brasileira, queria transformar a nossa bandeira brasileira em vermelha. Mas não era, gente, era só a bandeira japonesa ao lado da bandeira brasileira. Então, as pessoas começam a ver comunismo onde ele não existe, é um temor, né? Às vezes a pessoa nem vai estudar a fundo o que é, né? Mas já fica apavorado aí ver comunismo em tudo. Outra imagem que eu separei para vocês, para dar uma desconstruída aí e uma risada, dar umas risadas, é sobre essa ameaça comunista no Brasil, que sempre esteve presente na nossa história e ela nunca foi real, né? Nós sabemos, quem estudou um pouquinho de história vai lembrar que nós, em 1930, né, na era Vargas, também houve essa ideologia, vamos aplicar um golpe, porque nós precisamos salvar o nosso país da ameaça comunista, que na verdade não existia. Foi assim na era Vargas, foi assim no pré-golpe dos militares, e foi assim em 2016 também, né? Em todas as épocas, na verdade, as pessoas têm um medo muito grande dessa iminência comunista, que na verdade é totalmente ideológica. Última imagem que eu separei para vocês para contextualizar com o nosso presente é aqui à esquerda, né, a imagem em preto e branco. Essa faixa, né, o Brasil não será uma nova Cuba,
E essa imagem é de 1964, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E em 2016, na manifestação pró-impeachment, nós vemos, não a mesma faixa, mas a mesma frase. Para entendermos que não está longe de nós, né? Essa ideologia ela ainda é eminente na história do Brasil. Ela ainda está presente. As pessoas ainda têm medo do comunismo. E nem existe mais, né? A gente não está mais numa Guerra Fria, mas ainda parece que estamos. Bom, pessoal, para finalizar, vou falar só um pouquinho para vocês. Eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Eu não gosto da história maniqueísta, do que alguns querem colocar. Quem é bonzinho, quem é mau. Eu tô aqui para apresentar fatos, né? É um fato de que as pessoas tinham medo do comunismo. E isso deu abertura para construir governos autoritários, né? E isso foi construído até por instituições que se diziam liberais e democráticas. Né? Esse medo, né, iminente de que possa virar um país comunista e nós não podemos deixar isso acontecer, deu abertura ideológica, né, foi algo ideológico, para instaurar governos autoritários. Mais uma vez eu ressalto que aconteceu na Era Vargas, aconteceu no golpe militar e acontece ainda nos tempos atuais. Então, eu deixo aí uma frase, né, do meu querido historiador, Peter Burke, que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, né, não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, apresentando fatos e que vocês mesmos possam estudar mais, aprofundar mais. E eu trouxe aí as caricaturas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Obrigada!